Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Bayern de Munique que demitiu o técnico Julian Nagelsmann hoje devido ao desempenho aquém do esperado na Bundesliga e já contratou seu substituto, ele, Thomas Tuchel, né? Eu sei que vocês estão doidos para ver o que eu acho do Thomas Tuchel como novo técnico do Bayern de Munique. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o Nagelsmann. Eu já fiz um short aqui, né? Mas eu tava assim meio que perguntando o que causou a demissão do Nagelsmann. Uma relação com o time, né? Assim, quando digo time, os jogadores, com a diretoria. Pelo visto, a diretoria estava insatisfeita com o desempenho dele na Bundesliga, né? Desde que o Jupp Heynckes, né, foi campeão lá em 2013, acho que foi 2013, né? O Bayern de Munique não perde a Bundesliga, né? Foi a era Guardiola, teve Ancelotti, Kovac, né? Teve o Flick, entende? Teve muita gente aí, até o próprio Nagelsmann, que comandou o Bayern de Munique nesses períodos e todos eles ganharam a Bundesliga. Algumas vezes mais sofrido, outras nem tanto. Então, assim, o Bayern de Munique vem dominando o campeonato alemão há basicamente 10 anos. E o mais próximo que eles tiveram de perder foi aquele ano com o Dortmund do Favre, né? Mas é aquela história, né? O Favre deu uma pipocada enorme, né? Então, o time do Bayern de Munique meio que parece ter obrigação moral de ganhar a competição, visto a superioridade do elenco, por ser também a equipe mais bem estruturada em todos os pontos de vista, né? Financeiramente, questão de elenco, diretoria de futebol. O Dortmund tem um grande trabalho desenvolvendo jovens jogadores, mas em questão assim de elenco, dificilmente eles tinham um melhor do que o Bayern de Munique, né? E isso é muito fruto da competência impressionante desse clube em todos os sentidos de organização. O que falta para o clube decolar como todo é sempre o trabalho tático, né? E o Flick foi o cara que conquistou a Champions depois de anos de jejum, desde o título do Jupp Heynckes. O trabalho do Flick é meio com a sombra para o Nagelsmann. Eu nunca achei que é aquela história, né? O contraste seria algo positivo para o Nagelsmann se ele fosse mal, porque ele estava vindo de um trabalho, de um cara que havia ganhado todos os títulos possíveis em uma temporada, e na seguinte ganhou a Bundesliga com o pé nas costas, né? Então, assim, era aquele tipo de pressão. E a primeira temporada do Nagelsmann começa muito bem, ele ainda tá ali com aquele que estrutura, o que restou do time do Flick, me parecia até tinha dado umas caras interessantes no contra-ataque, né? O time vai bem no primeiro semestre. No segundo, né? Aí o time já dá uma queda de desempenho notável, né? Tanto na Bundesliga, mas principalmente na Champions, onde cai nas quartas de final para o Villarreal. E vocês acham que isso não é algo duro, né? Um time de médio escalão dá um nó tático em você, médio escalão espanhol, né? O Villarreal é isso, né? A gente gosta, um time carismático, né? O Unai Emery é um baita de um técnico, né? E, inclusive um técnico que mostra que a experiência vale muito nesse tipo de competição. Nos dois jogos o Villarreal foi super bem. E assim, essa eliminação é terrível, né? E o Bayern de Munique fica só com a Bundesliga. Olha que foi humilhado na DFB Pokal, aquele 5-0 do Mönchengladbach. E assim, vem para essa temporada e o time começa empatando uma barbaridade. Acho que nos 9 primeiros jogos só havia ganhado 4. Pouco a pouco foi se encaixando, mas nunca disparou no campeonato, né? No máximo acho que teve 5 pontos, mas é pouco, né? Quando a gente pensa que o Bayern de Munique trouxe ótimos reforços, Matthias de Ligt, trouxe também o Gravenberch, né? Trouxe o João Cancelo agora, trouxe vários jogadores, né? O Mané, entende? Tem tanto craque que eles trouxeram, Jan Sommer também como goleiro para substituir o Neuer, entende? Foi tanta gente que eles conseguiram trazer para deixar esse clube assim ainda muito forte, mesmo após a saída do Lewandowski. E eles fazem o pior primeiro turno do Bayern de Munique desde 2009 e 2010. Então, assim, é impossível menosprezar o desempenho da Bundesliga e o fato que eles estão sendo vice-líderes para um Dortmund que, sejamos sinceros, está longe de ser o melhor desses últimos 10 anos. Eu não consigo achar esse Dortmund melhor. Inclusive aquela atuação contra o Chelsea no jogo de volta, né? Foi lamentável, né? O Dortmund jogou muito mal e mostra um time que taticamente ainda tem vários buracos, né? Óbvio que vem fazendo atuações bem melhores que no primeiro semestre, mas é um time de 6 derrotas e de 2 empates que está liderando o campeonato alemão, né? Ganhou 17 jogos de 25, tudo bem. Tem um bom número de vitórias. Ganhou 2 jogos, inclusive, a mais do que o Bayern de Munique. O Bayern de Munique que está com 7 empates e 3 derrotas. Ou seja, de 25 jogos na Bundesliga, o Bayern ganhou 15. 10 jogos ele não venceu, 3 ele perdeu, né? Óbvio, 3 derrotas é um número muito baixo, mas ainda assim, 7 empates é alto, né? Ainda mais se tratando de um time da qualidade do talento do Bayern de Munique. Não há um lugar que você olhe para esse time assim, você não acha um world class, exceção é claro, um 9, né? E é o problema, né? O Choupo-Moting não é um cara world class, mas não é como se ele fizesse um mau trabalho também, né? Como se você tivesse lá,
sei lá, né, o Kleber Gladiador. Não, você tem ali um jogador que é pelo menos funcional para a posição. Então, assim, é demitido. Eu acredito que pode ser sim um exagero da diretoria, né? É um cara jovem com potencial. O Julian Nagelsmann não é um técnico ruim, não me entendo a mal. Ele tem muito potencial. O trabalho dele no Leipzig foi fantástico, mas é aquela história, né? O Bayern de Munique é um time que tem uma régua e uma exigência muito alta, né? Não é um time também que dá tanta longevidade assim aos técnicos se a gente parar para pensar. Já demitiram o Ancelotti, já demitiram o Kovac. Então, assim, se você não render o que o time espera, a diretoria, no final das contas, vai trocar, até porque não vai faltar gente interessada em comandar o Bayern de Munique. E havia o Tuchel disponível no mercado, eles vão atrás do ex-técnico do Chelsea, do Paris Saint-Germain e do Borussia Dortmund também. Já treinou o Borussia Dortmund, acho que na época lá de Pierre-Emerick Aubameyang e Dembélé, na época lá do Lewandowski era o Klopp ainda. Mas a questão é, a gente tem um Tuchel que é um técnico extremamente bom na questão tática, né? Eu acho que a questão das contratações vira menos problema porque a diretoria de futebol, né, é muito boa, né? O Samir é um baita diretor de futebol, então o Bayern de Munique como estrutura não é um problema. O Tuchel, se ele não não se enfiar no meio da janela de transferência, não vai ser um problema nesse sentido também, não. Eu acho que o grande problema do Tuchel é a questão de gerenciar o vestiário por longo prazo, né? No início, o cara é maravilhoso, a gente já viu isso no PSG, eu acho que ele sabe preparar mentalmente os jogadores no início da passagem, mas parece que tem uma hora que a relação desgasta, e isso acontece no processo bem mais acelerado que outros técnicos de primeiro escalão. Então, o Tuchel acaba tendo esses problemas, né? E é um técnico que, assim, normalmente tem grande início de passagem e depois vai decaindo, né? Isso aconteceu no PSG, mesmo na época que ele foi demitido, foi justo? Não foi, mas ainda assim, né? O time já vinha mal, né? O PSG acho que não estava nem liderando a Ligue 1 naquele momento, acho que já era o Lille do Gautier. E a gente também tem uma passagem dele no Chelsea, pô, ganhou a Champions, né? Foi bem ali na primeira temporada, mas já na metade da segunda, né? A primeira temporada, entenda-se, é que ele já herda do Lampard, né? Mas a única completa dele é a segunda. Já na segunda metade da segunda temporada, o Chelsea já vinha caindo de ritmo, né? Inclusive, nas rodadas finais, eu estava até com medo do Chelsea não ficar entre os 4 primeiros, porque estava pontuando pouco, né? E o início da terceira temporada é ruim, não tem outra palavra, é ruim. O Chelsea não joga bem o início da temporada. E essa questão, né? Ele gerenciar essa questão de diálogo com jogadores e diretoria sempre foi um grande problema na carreira do Tuchel e eu quero ver como ele vai lidar com essa situação. Mas a curto prazo eu tendo a achar que é uma grande contratação. Vamos ver o Bayern de Munique com o Tuchel ali na Champions League para enfrentar o Pep Guardiola. Estou curioso para ver isso. Já deve colocar aquele esquema de 3 zagueiros. Mal posso esperar para ver o Tuchel colocando o Musiala de ala. Mal posso. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.